Olá pessoal, vamos para a aula 351, fenômenos ondulatórios. Vamos ver reflexão. Vamos para a aula. Olha só, reflexão de ondas. O que é a reflexão? A reflexão é quando a onda bate num obstáculo e volta. A onda ela se encontra no meio e ela bate e volta e permanece no mesmo meio, certo? Nós vamos usar aqui, ó, o princípio de Huygens, que se usa frente de ondas, para mostrar para vocês a reflexão. Nós temos uma onda incidente em azul. Cada linha dessas que eu desenho é uma crista, tá? Então nós tínhamos antigamente nós tínhamos aquela onda, né? Antigamente não, nas aulas passadas nós tínhamos aquela onda que era uma onda transversal, que eu mostrava a crista lá em cima. Numa onda plana são essas linhas cheias, as cristas. Vocês lembram como é que se chama a distância de crista até crista? Se chama de comprimento de onda. Então está aqui o lambda, o comprimento de onda dessa onda plana desenhada aqui. O que vai acontecer? Essa onda está no meio, ela bate e quando ela reflete, ela continua no mesmo meio. Eu quero lembrá-los o seguinte: se a velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência, lembra do que depende a velocidade de propagação? A velocidade de propagação depende do meio e das condições do meio. A frequência depende da fonte. E o lambda? O lambda se adapta a essas duas grandezas aqui de acordo com essa expressão V lambda F. Eu pergunto, a fonte está aqui fazendo a onda. Tá fazendo a onda. Pelo fato de ela bater e voltar aqui e permanecer no mesmo meio, muda a fonte de ondas? A resposta é não. Mudou o meio de propagação, aqui ela está no meio, bateu e continuou no mesmo meio. Não muda também a velocidade. Se não muda a fonte e nem o meio, numa reflexão não mudará numa reflexão o quê? Nem a velocidade de propagação, nem a frequência, claro, muito menos o período, porque período é o inverso da frequência, nem o comprimento de onda. Então tu vai me perguntar, tá, então não muda nada, não muda velocidade, nem frequência, nem período, nem lambda, não muda nada. Ah, tem uma coisinha aqui que nós não tínhamos falado ainda que poderá mudar, depende. Então tem uma coisa aqui que não mudará ou mudará. O que é essa coisinha? Que nós vamos chamar de fase. Nós teremos aqui uma reflexão aqui de ondas planas, tá? Nota que esse lambda aqui, essa distância entre essa crista e essa crista, ela tem que permanecer. O lambda aqui, ó, da onda refletida tem que ter a mesma distância entre as cristas, tá? Por quê? Porque o comprimento de onda não muda, porque a velocidade não mudou, nem a frequência. Agora, se eu tiver um pulso incidindo numa corda que está fixa, ela bate e volta. Nota, continuou na mesma corda, foi a mesma fonte que fez, né? Ela fez. O fato de bater e voltar não mudou a fonte que a fez, né? Só que ela está indo por cima e voltando por baixo. Quando a extremidade está presa, está fixa. Agora, se eu botar uma argola aqui e uma haste, quando esse pulso chegar, isso aqui vai estar móvel. Então aqui a extremidade é uma extremidade móvel. Nota que bateu e voltou, mas bateu e voltou por cima. Como é que se chama essa historinha aqui do pulso ir por cima e voltar por baixo ou ir por cima e voltar por cima? Isso se chama de fase. Quando vai por cima e volta por baixo, a gente diz que inverte a fase. Ou teve uma inversão de fase. A diferença de fase, se algum lugar perguntar, é de π radianos, ou 180 graus, essa diferença. Agora, quando ela vai por cima e volta por baixo, vai por cima e volta por cima, não inverte a fase. Voltou com a mesma fase que chegou. Então, depende se bater numa extremidade fixa, vai por cima e volta por baixo. Ah, por quê? A lei da ação e reação.
Quando bate, esse pulso faz uma força na parede para cima. A parede reage e faz uma força para baixo, fazendo a corda voltar por baixo. Quando a extremidade é móvel, esse pulso ele vai para cima, né, e volta, e a força que faz também é para cima. Ok? Agora, então, não mudará a fase ou mudará a fase. Depende. Depende do quê? Vamos ver mais um exemplo. Então, uma coisa é reflexão em cordas. Em qualquer reflexão não vai mudar velocidade, frequência, período e lambda. A única coisa que poderá mudar é a fase. Então, cuida. Em cordas está aqui, fixa ou móvel é o que define. Agora, olha só. Olha só. Ondas eletromagnéticas, em especial a luz. Se tu for, lembra que é que tem índice de refração? Lembra do índice de refração? Ar tem um índice pequeno, Nzinho, e vidro tem um índice maior, mais índice, porque tem menos velocidade. Recordando só, índice de refração, lá na ótica, nós aprendemos índice de refração, vou botar aqui que aqui eu quero escrever outra coisa depois. Índice de refração é C, velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Então, quanto menos velocidade, mais índice. Para a luz ou outras ondas eletromagnéticas, vidro tem mais índice porque tem menos velocidade. Então, ó, do ar, e o ar ainda tem que saber, o índice é 1, né? É muito próximo, aproximadamente 1. Tá? Que a velocidade da luz no ar é mais ou menos a velocidade da luz no vácuo. Tá? Então, de Nzinho para Nzão. Então, aqui é menos para mais índice. Olha só, quando a luz vai de menos para mais índice, aqui tem uma fase e ao refletir inverte fase. Inverte a fase. Tá? Quando é que inverteu a fase? Quando vai de menos para mais índice de refração. Agora, quando vai de mais para menos, essa luz refletida não inverte a fase. Vamos generalizar para não ficar memorizando vários casos. Quando é que vai mudar de fase? Quando for de menos para mais rígido. A rigidez do meio, meio rígido. Quando for de menos para mais rígido, mudará a fase. Por exemplo, que é mais rígido, a corda ou a parede? Ah, a parede, então bateu de menos para mais, então inverteu. Agora, olha aqui, a corda bate, ela tá frouxa, ela tá oscilando aqui com toda a mobilidade. Então aqui foi de mais rígido para menos rígido, rigidez do meio, tá? Então, essa inversão de fase tem que ver se vai de mais para menos. Por exemplo, quem é mais rígido? Rigidez tem a ver com a densidade do meio aqui, tá? Agora aqui, ó, foi de menos para mais rígido. O vidro é mais rígido, então inverteu a fase. Agora, quando foi de mais para menos rígido, não inverte fase. Quer ver um outro exemplo? Na URGS, aqui, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já caiu uma vez caiu uma questão assim. O som se propagando no ar, batendo na parede. Ao refletir, inverte ou não inverte fase? Ah, pessoal, quem é mais rígido? O ar ou a parede? Ah, a parede. Então foi de menos para mais. Opa, de menos para mais, o som inverte a fase quando bate na parede. Tá? Então há uma inversão de fase quando vai de menos para mais rígido e não muda a fase quando vai de mais para menos. Mas essa historinha de mudança de fase aqui de menos rígido para mais rígido é para reflexão da luz, tá bom? O que tem que saber? Tem que saber o fenômeno, tem que saber o que não muda e o que pode mudar aí para reflexão. É isso aí que tu tens que saber de reflexão. A onda bate e volta, assim como a luz. A luz também sofria reflexão, aqui tratamento da luz como uma onda, tá? Então é isso aí. Vocês têm que saber aí, então, o que muda, V lambda F, tá? A aula está encerrada. Te espero na próxima aula. Aquele abraço.